pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje vamos falar sobre a Idade Média, um período histórico compreendido entre 476 d.C. a 1453. Então, resumindo este período, nós podemos dizer que a Idade Média é este período histórico, compreendido entre essas duas datas, e que teve o seu começo com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou com a queda do Império Romano do Oriente. Nessa fase nós temos como principal característica, a tão famosa e tão falada estagnação, Mas além disso, aquela questão toda da concepção que se tem da Idade Média, dos castelos, das plantações em volta do feudalismo, daquele cavaleiro em cima do cavalo com a armadura de ferro pesada, a cota de malha, com aquela espada grandona entrando no meio de um castelo em chamas, não é? Aquela questão toda que você vê nos filmes, com dragões e tudo, Mas tirando essa parte, essa é a principal concepção que se tem de Idade Média, não é? E em certo sentido está um pouco longe da realidade, não é? Que da Idade Média não foi só pessoas com cota de malha invadindo muros ou pessoas em volta da plantação de um castelo. Foi principalmente isso, mas teve outras coisas, não é? E fazendo uma análise um pouco mais histórica do assunto, Uma análise um pouco mais histórica mesmo do assunto, dando uma nomenclatura para tudo isso, fazendo essa interpretação dos fatos, você pode dizer então que a Idade Média, ela representou um período realmente em que não houve muito desenvolvimento tecnológico. Houve, claro, mas não foi aquela coisa, nossa, da Idade Moderna, que nós temos a primeira, segunda, terceira revolução. Não, a partir da Idade Moderna que nós temos a primeira revolução industrial, a idade contemporânea com a primeira, segunda, terceira, quarta, já estou falando em quinta revoluções industriais, não é? E a partir daí você nota então que a Idade Média realmente é um período em que não teve tanta inovação tecnológica assim. Embora no final você tenha um boom de crescimento de inovações tecnológicas, o crescimento e desenvolvimento de vários ramos científicos, a própria história, a química, biologia, física. É na Idade Média que nós temos essa questão da origem, do surgimento da maior parte desses ramos da ciência. Obviamente no período do Renascimento, onde já havia essa questão mais de tentar voltar para os moldes greco-romanos, que também é uma das principais características, da Idade Média, que é esse abandono aos poucos dessa cultura greco-romana, desse modelo greco-romano, essas construções que você vê nessa imagem, por exemplo. Com o passar do tempo elas somem, com o passar do tempo elas viram aquele castelo gigante feito de pedras, com plantações em volta, plantações dentro, com aquela clássica visão que nós temos nos filmes. A partir daí se tem mesmo a Idade Média como conhecemos, e no final da Idade Média nós temos essa tentativa de retornar para a Antiguidade Clássica, para o período anterior à Idade Média. Tanto que é por isso que nós chamamos a Idade Média de Idade Média, Que é essa concepção da maioria dos historiadores, E que foi um período de atraso, de retardamento no desenvolvimento tecnológico, a noite dos 1000 anos, ou como os iluministas gostavam de dizer, Mas enfim, a Idade Média está aí e vamos falar dela, Então, como principais antecedentes dessa tal Idade Média, nós temos então a tal da queda do Império Romano do Ocidente, que ocorre no século V, em 476. O Império Romano já estava vindo de uma crise ferrenha, Uma crise aguda, E estava com instabilidade política, corrupção, desigualdade social, inflação, crise agrícola, epidemia, um monte de imperador se sucedendo em questão de 2 meses. O último imperador era basicamente uma criança.
Então você entende que já havia uma crise muito grande aí no Império Romano do Ocidente e os bárbaros, os bárbaros germânicos em geral, né? Só chegaram lá e deram um peteleco no dominó que já estava quase caindo. Só deram um petelequinho mesmo em cima e pronto, desabou tudo. E além disso, nós temos essas diversas invasões, né? Que começaram a destruir aos poucos o Império Romano. E, enfim, o Império Romano cai em 476. E além disso, nós temos essa questão da Antiguidade Clássica em geral. Não só do Império Romano em si, mas Antiguidade Clássica mesmo. Que foi o período histórico que nós temos a civilização greco-romana, a cultura greco-romana, essas construções que você conhece do panteão grego, as acrópoles, aquele templo enorme, que aquelas colunas que até hoje, que se conhece hoje em dia, né, coluna grega, não é? Todo esse modo greco-romano de se fazer as coisas, desenvolvido ao longo destes séculos, teve uma grande influência na cultura medieval, principalmente na área da religião, da arte, da filosofia, do direito e da língua, com certeza. Mas a herança romana se mesclou com a cultura dos bárbaros, que de um jeito ou de outro contribuíram para esse desenvolvimento da Europa medieval. Afinal de contas, foram eles que sucederam o Império Romano do Ocidente, vários reinos bárbaros depois da queda do Império Romano do Ocidente. Além disso, nós temos então a expansão do cristianismo, não é? Iniciada em 325 depois de Cristo, mas extremamente proliferada nos séculos seguintes, como você percebe nesse mapa aí, que basicamente foi a religião oficial do Império Romano a partir do século IV. E nós temos também, além do surgimento do cristianismo, a expansão do islamismo, que vai se originar na Península Arábica no século VII. Então, quando nós falamos então de nomenclatura, né, por que Idade Média? Nós dizemos então que esse nome Idade Média foi dado pelos renascentistas do século XV, do século XV, não é? Porque eles consideravam essa época como um período de atraso e obscuridade entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento, não é? Eles usavam o termo Medium Aevo em latim, que significava tempo médio, para se referir a esses mais ou menos 1000 anos de duração desse período. E a partir daí esse nome acabou sendo adotado mesmo e ficou Idade Média, embora nós temos também a Noite dos 1000 Anos, não é? E para basicamente retratar como que esse período foi visto, né? Aí você nota que a história vai se repetindo, né? Porque os renascentistas, eles achavam esse período de grande atraso e que eles estavam trazendo a iluminação, não é? Da mesma forma, o movimento do iluminismo, que com certeza você lembra, porque você viu esse vídeo do canal, não é? Sobre a Revolução Francesa. Da mesma forma, os iluministas achavam que tudo antes deles foi trevas, não prestava, e que eles agora estavam trazendo a luz do conhecimento e da razão para a Europa, para a sociedade, para o mundo, não é? Então você nota aí que a história vai se repetir. Só uma pequena observação aqui. Enfim, entrando em questão de história mesmo, a Idade Média foi esse período histórico que durou cerca de 1000 anos, entre os séculos V e XV. Frisando mais uma vez, porque isso tem que estar na sua cabeça. Durou de 476 até 1453. Porque isso cai em prova e muita gente acaba errando nessa questão. Acaba errando muito nessa questão porque não conhece data. Conhecer data é muito importante. É chato, mas conhecer datas está no âmago da questão de compreender o período histórico. E eu estou aqui para simplificar para vocês, não é? Então, nesse período, nós temos grandes transformações na Europa e no mundo, que foi a queda do Império Romano, o surgimento do cristianismo, o desenvolvimento da cultura medieval, as inúmeras guerras religiosas, o desenvolvimento e invasões dos povos bárbaros, o desenvolvimento do comércio e das cidades, o nascimento das nações modernas,
e o início da era dos descobrimentos. Como você pode ver aí na imagem, nós temos à esquerda o mapa da Europa no comecinho da Idade Média. No meio nós temos aí uma foto, uma gravura da Guerra dos 100 Anos. E à direita nós temos aí no finzinho da Idade Média o prefácio, o prelúdio para as grandes navegações que viriam depois, não é? O feudalismo, então, era o principal sistema político e econômico e social que predominou na Europa durante a maior parte desse período, né? Que baseava-se principalmente na posse de terra, que basicamente seria dividida entre os senhores feudais e os servos. Então, o feudalismo é basicamente essa questão da agricultura. O senhor feudal mandava. Não tinha essa figura do rei ultra, mega poderoso que você tem na Idade Moderna, não é? O Rei Sol, eu mando, você obedece, o Estado sou eu. Não tem isso aqui. Aqui é a formação dos Estados Nacionais ainda. Estamos no começo. Estamos no prelúdio, lá na origem, antes de começarmos essa questão toda de ter um rei, de um Estado Nacional mesmo, não é? Tanto que a formação dos Estados Nacionais, conforme vocês vão ver mais pra frente, se dá principalmente a partir daí, dessa união dos senhores feudais, da nobreza e do clero, que vão conceder poderes a uma pessoa, o rei. E surge a partir daí o absolutismo, que vai ter vários teóricos. Tudo isso a gente vai ver mais pra frente quando chegarmos na Idade Moderna. Mas por enquanto você tem que entender que aqui não tem isso. Aqui existe o rei, mas ele tá ocupando um espaço, basicamente. Aqui ele não mandava em basicamente nada, porque ele apenas estava encabeçando as coisas. Encabeçando, não mandava. Porque quem mandava mesmo na Idade Média era o senhor feudal. Era o dono desse castelo todo aí. Que empregava essas pessoas que estão trabalhando aí, não é? Enfim, essa questão do feudalismo é basicamente isso. Que é o senhor feudal manda e o servo obedece. Por quê? Porque nós temos então aí uma espécie de escambo. O senhor feudal tinha a terra, mas não tinha o trabalhador. O trabalhador tinha sua força manual, mas não tinha terra, não tinha segurança. Então nós temos essa troca. O servo dá sua força, dá seu trabalho para o senhor feudal, que vai ganhar dinheiro com isso em troca da proteção para eles dentro de suas terras. É a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas sendo bem chulo na comparação, é basicamente uma relação empregatícia. Obviamente que não dentro dos padrões atuais. Para a época seria a mesma coisa que hoje em dia você trabalhar de Uber, trabalhar de táxi, ter um emprego mesmo, né? Qualquer tipo de emprego, basicamente, é isso. Era um emprego da época, trabalhar para o senhor feudal, não é? Além dessa questão muito presente do feudalismo, nós temos, obviamente, a Igreja Católica no meio disso tudo, né? Nessa sociedade feudal, a Igreja Católica estava no topo, porque a sociedade feudal medieval era estamental. Isso tem que ficar muito claro. Estamental, dividida em estados, em estamentos, que nesse caso são esses três aí: clero, nobreza, vilões e servos. Em outras palavras, nós temos servos e vilões que trabalham, nobreza que lucra e clero responsável por fazer todo o papel religioso em volta disso, né? Que mantém basicamente a parte de baixo controlada, né? Que nesse caso a Igreja Católica teve esse papel fundamental na Idade Média, porque era a instituição central, cultural, educacional, artística e política da Europa. A Igreja Católica estava no centro nessa época. Estava overpowered. A Igreja Católica era o centro do universo nesse período. Então a Igreja Católica controlava a produção do conhecimento, a interpretação da Bíblia, a organização dos tribunais, a cobrança de impostos, a realização de construções e a defesa da fé cristã. Em outras palavras, estava no meio de tudo. A Igreja Católica estava chefiando tudo. Por isso então que você nota aí nessa pirâmide social, voltando, né, aqui, que você tem que ter isso em mente, não é?
Essa pirâmide tem que estar também na sua cabeça que o clero está no topo por causa disso. Porque a nobreza, ela é muito poderosa. Mas só que o clero é mais, porque a nobreza está debaixo do clero. Porque nessa época, a Igreja Católica tinha uma influência absurda. Uma influência muito, muito grande. É muito difícil de se ter uma ideia disso, né? Mas na época, por exemplo, ser excomungado da Igreja Católica era pior do que ser queimado na fogueira para muitas pessoas. Porque só havia Igreja Católica. Então, se você fosse excomungado, por exemplo, da Igreja Católica, basicamente ninguém ia comprar, nem vender, nem olhar para você, nem falar um oi com você, porque você foi excomungado. Então, para você ter uma ideia, a Igreja Católica era muito influente, muito poderosa nessa questão, nessa área da sociedade feudal. Por isso que eles estão no topo da pirâmide, não os nobres. Embora com o passar do tempo você vai notar, com o passar dos séculos, especialmente a partir da Reforma Protestante, você nota isso, que o clero começa a perder o poder, já que nós temos então a pré-reforma, né, que os primeiros movimentos de contestação a esse poder todo da Igreja Católica. Nós temos o Renascimento, junto com ele nós temos algumas pessoas que criticam mesmo a Igreja Católica, e a partir da Reforma Protestante que nós temos então finalmente um apoio da nobreza junto da classe média para esses movimentos, porque durante a Idade Média havia esses movimentos para a derrubada, né? Sempre houve, claro, né? Sempre houve alguma oposição, mas ela nunca foi sustentada, nunca foi muito operada, muito ajudada pelas classes mais altas, por alguém que realmente tivesse mais assim, influência nessa questão. A nobreza até aquele momento realmente tinha medo da Igreja Católica, mas então com o decorrer dos séculos você nota um enfraquecimento, os sinais de enfraquecimento da Igreja Católica no final da Idade Média. E aí no começo da Idade Moderna nós temos a Reforma Protestante, que a partir daí deixa bem claro que a Igreja Católica já não mandava mais tanto assim nas coisas. Ainda mandava muito, mas não mandava tanto como na Idade Média, que, como você acabou de ver, basicamente tudo girava em torno da Igreja Católica nesse período. Enfim, além de tudo isso, a Igreja Católica promoveu as tais cruzadas, não é? Que foram as expedições militares que tinham o objetivo de reconquistar a Terra Santa dos muçulmanos. Era o objetivo do começo, né? Mas a partir de, sei lá, da nona, da décima, sei lá, virou basicamente só saquear mesmo. Perdeu-se todo esse ideal de conquistar Jerusalém, não é? A cidade santa, a cidade sagrada, não é? Dos islâmicos, que ficou sempre essa alternância de poder, ficou sempre esse fla-flu, não é? Que uma hora tava com a Igreja Católica a Jerusalém, depois ia para os muçulmanos, católicos, muçulmanos, católicos, muçulmanos, católicos, muçulmanos, católicos, muçulmanos, e ficou assim por muito, 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 muito tempo. A Idade Média inteira ficou nisso aí. E acabou que num certo momento eles basicamente ficaram assim, como se você fosse perguntar no final das cruzadas para um soldado medieval por que ele tá lá, dificilmente ele ia dizer que era porque ele estava lá, não, porque eu quero conquistar Jerusalém para tirá-la das mãos do Império Otomano que não tem a posse legítima dessa cidade. Muito difícil de algum soldado medieval no final das cruzadas dizer isso. Ele dizer, eu tô aqui pela grana, meu amigo. Eu tô aqui pela grana, tô aqui pra saquear mesmo. Porque no final virou isso, virou saque. Em Jerusalém virou a última coisa na lista dos soldados medievais. E a Igreja Católica obviamente influenciou muito na questão das cruzadas, porque ela disse que se você lutasse pra lá e se você lutasse nelas e morresse nelas, você já ia direto pro céu. Então muita gente, obviamente, no começo entrou em peso porque estava desesperada para conseguir uma garantia de que ia pro céu. Então lutou nas cruzadas, morreu nas cruzadas, tudo influenciado por essa questão de que a Igreja Católica garantiu que qualquer um que lutasse e morresse nas cruzadas estaria salvo e ia pro céu automaticamente. E além disso nós temos a Inquisição. Sim, a Inquisição iniciou na Idade Média. Muita gente erra nessa questão, porque a Inquisição não é uma coisa da Idade Moderna, não. Porque você vê Galileu Galilei, né, dessa imagem aí, perante a Inquisição,
lá no finalzinho da Idade Média, mas muita gente pensa nela a partir da Reforma Protestante, que realmente ela ficou muito forte mesmo a partir da Reforma Protestante, que a Igreja Católica realmente fechou a mão fechou a mão em cima dos movimentos de oposição, começou a apertar mesmo. Só que já existia desde a Idade Média, desde o século XII na França, e era um tribunal eclesiástico feito para julgar os hereges, não, ou seja, as pessoas a quem a Igreja Católica via como inimigos da fé. Então nós temos então uma divisão aí para a Idade Média, que são duas fases: a Alta Idade Média, dos séculos V ao X, e a Baixa Idade Média, que é do século XI ao XV. A Alta Idade Média, ela basicamente foi caracterizada pela formação dos estados germânicos, do surgimento do Islã e pelo desenvolvimento do Império Bizantino, continuação do Império Romano do Oriente, não é? Que já falamos no vídeo anterior. E pelo Império Carolíngio, que foi o maior império da Europa Ocidental, fundado por Carlos Magno. Já na Idade Média, nós temos então o renascimento comercial e urbano, impulsionado por esse aumento da atividade econômica e do crescimento das cidades, além das universidades. Essa aí que você vê na foto é a Universidade de Bolonha, que é a mais antiga universidade em operação atualmente, fundada aí no século XI, fundada mais ou menos aí no século XI de mais ou menos 1080, por volta disso aí que essa universidade foi fundada, que é a mais antiga ainda em atividade. Porque nós temos, por exemplo, uma universidade na Índia, fundada no século V, segundo os historiadores, V ou VI, que eles datam entre século V ou VI. Mas, obviamente, ela não funciona mais, né? Só restou pedras e mais pedras para contar a história. Essa aqui não, essa aqui tá desde mil e lá vai Guaraná de rolha, ainda tá aí, ainda ensinando, ainda contribuindo para o conhecimento dessa região de Bolonha, na Itália. Enfim, você nota então que na Alta Idade Média nós temos então o pico. E como diz o nome, o pico, todo mundo, os impérios se desenvolvendo, reinos crescendo, o feudalismo muito forte, a Igreja Católica muito forte, todas essas características da Idade Média muito presentes, muito evidentes, mas como tudo na história e na vida, vai começando a dar indícios de fraqueza, rachaduras começam a brotar nessa parede, elas começam a se conectar umas às outras, a ficarem maiores, aí nós chegamos então na Baixa Idade Média, que é quando estava muito evidente que o modelo feudal estava entrando em crise. Obviamente que vai durar por muito tempo ainda, mas não vai ser tão hegemônico, tão primordial. Não vai ser mais a condição sine qua non de existência da sociedade medieval, o feudalismo. Na verdade, vai ser ainda para a sociedade medieval, mas a partir da sociedade medieval você já vai notar que o feudalismo vai cair de produção, nós vamos chegar no absolutismo, depois do absolutismo, monarquia constitucional, depois da monarquia constitucional, a democracia, e depois da democracia, bem, ainda não sabemos, mas voltando aqui, o que você entende é que a partir da Baixa Idade Média você tem as crises. A Alta Idade Média estava tudo flores, tudo lindo, todo mundo em paz. Em paz no sentido de que estava todo mundo vivendo lá. Óbvio que tinha a Guerra dos 100 anos pra cá, umas crises econômicas aqui, né? Mas tudo bem, uma doença ali, mas tudo bem, ainda tava vivendo, ainda tava tudo bem, tava todo mundo ok. Tomou as pancadas, mas ainda estamos aqui de pé. O problema é quando você chega, então, na Baixa Idade Média, que foi um período em que já tem esse questionamento. As pessoas começam a pensar, ué, isso aqui não tá parecendo muito bom não, hein? Eu acho que tem jeitos melhores de se viver, jeitos melhores de se desenvolver, não é? De fazer uma sociedade. Começa a haver questionamentos.
Aí nós começamos então o surgimento dos estados centralizados. A Guerra dos 100 Anos aí, não é? Você começa a ver essa questão. Realmente agora você não tem mais senhores feudais que lideram campanhas e tal. O que você tem é o exército liderado pelo rei, lutando na frente de batalha, dando a vida por algum ideal. Obviamente que no caso era principalmente questão política, mas pra época era uma guerra assim com um propósito nobre, não é? Não, a Inglaterra não invadirá a França. A França é dos franceses, os ingleses dizendo que a Inglaterra é dos ingleses e por aí vai, entende? A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116, mas é o nome popular, enfim. O conflito entre a França e a Inglaterra, pelo controle da França, marcou essa questão dos Estados Nacionais. Além dessa questão dos Estados Nacionais, é claro que a gente tem que ter uma crisezinha, uma doençazinha, né? No meu caso, uma doença zona, que é a peste negra, que matou cerca de 1/3 da população europeia. Cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. E além disso, nós temos o Renascimento Cultural, é claro, que foi aquele movimento artístico, literário e científico que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então você já vê que começa a acumular um monte de coisa. Universidades, o desenvolvimento científico, um monte de questionamentos desse modelo, a Igreja Católica. Começa então as guerras, a peste negra, todo mundo pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Tem um monte de gente caindo morta na rua, tem um monte de gente aí pegando espada e lutando uns contra os outros. Agora a gente tem pessoas dizendo que a Terra é redonda. Pera aí, tem gente fazendo cálculos matemáticos sobre como o movimento que uma bola faz quando eu jogo ela no chão. E você nota então um monte de questionamentos que começam a se levantar nesse período e que a Igreja Católica não tem condição de conter. A partir de certo momento, a Igreja Católica, quanto mais ela aperta, mais escorre por entre as mãos dela, a partir desse período. Então, a partir daí, o que você tem é basicamente um prelúdio para uma ruptura, completa. Porque você nota então aí que a ruptura completa vai vir mais para frente, né? Que é com a Reforma Protestante, que aí deixa perfeitamente claro que agora sim, que agora havia um jeito, havia uma alternativa para a Igreja Católica, que não havia só a Igreja Católica no mundo, né? Aí, a partir daí, você nota isso, mas por enquanto aqui você tem ainda só a Igreja Católica, que está tentando a todo custo manter essa influência gigantesca em cima da sociedade medieval. E isso vai continuar. Ela vai tentando conter e começa a surgir muita crise até que chegamos na parte da Reforma Protestante, mas isso é a Idade Moderna. Ainda a Baixa Idade Média é isso. Se você quer definir uma palavra para a Baixa Idade Média é contestação. Contestação. É esse o resumo da Baixa Idade Média. Contestação. Que você começa a contestar tudo, a contestar por que a Igreja Católica tem tanto poder? Mas por que a gente tem que ficar debaixo do poder do senhor feudal quando a gente pode comprar a nossa própria terra? Por que a gente tem que ficar debaixo do senhor feudal quando a gente não pode ter um rei? E o rei pergunta, e por que eu não posso mandar em tudo enquanto o senhor feudal fica lá me fazendo de capacho? E os nobres pensam, por que eu não posso ganhar mais dinheiro enquanto o clero diz que eu não posso? Então você nota esses diversos questionamentos que começam a fluir desse período. Enfim, a Baixa Idade Média é isso, questionamentos. O fim da Idade Média, entretanto, não será por uma ruptura completa no sentido no sentido da Reforma Protestante, mas da queda de Constantinopla, que é a queda do cristianismo no Oriente, em 1453, quando os turcos otomanos puseram fim ao Império Bizantino e ao domínio cristão no Oriente. Então esse evento é um marco histórico porque encerrou a Idade Média e abriu caminho para a Idade Moderna, que foi marcada pela expansão marítima, pela Reforma Protestante, pelo absolutismo monárquico, pelo iluminismo,
por diversas inovações tecnológicas, pelo descobrimento do Brasil, da América espanhola, da América portuguesa, uma expansão rumo à África. Tudo isso vai acontecer a partir daí, mas são cenas de um próximo capítulo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou, tchau.